Ok, agora que você já viu como alterar o papel de parede, algumas informações adicionais do sistema, vamos agora verificar um pouquinho a nossa área de trabalho do Ubuntu, tá? Se a tua tela bloqueou, ou se você salvou a máquina e ela voltou assim, basta digitar sua senha, tá? Aquela que você configurou lá no começo do Ubuntu, na instalação, e executar a máquina, tá? Se você digitar errado, acontece isso aí, senha inválida e ele não abre, tá? Ok, beleza, vimos aqui na aparência, alteramos um pouco da barra lateral, diminuímos aqui, tá? Sem nenhum segredo. Na parte de comportamento, tá? Nós temos alguns recursos aqui, tá? Por exemplo, se eu quiser ocultar o lançador, tá? Ele se esconde aqui para a tela ficar livre, tá? Tem gente que prefere assim, tá? E eu vou deixar dessa maneira para que a gente veja o que está acontecendo aqui, tá? A sensibilidade é o tempo que vai ser ativado aqui, tá? Se você deixar ele para esconder, tá bom? Esse Enable Workspaces, tá? O que é isso aqui? Se você ativar isso aqui, ele pode criar áreas de trabalhos diferentes, tá? Então você pode, por exemplo, deixar um aplicativo executando aqui e pular para outra área de trabalho. Ó, tá? Cada vez que eu clicar nesse ícone aqui, ele vai abrir aquela área de trabalho. Então, imagine que eu tenho muita janela, meu monitor é pequeno e eu preciso executar programas de tela cheia inteira para ver. Então eu posso usar aqui o Workspace. Essa função já é antiga no mundo do Linux, tá? A Microsoft está implantando isso agora, recente, tá? Mas isso aqui já é um recurso muito usado já no Linux. Então, caso você não tenha vários monitores para trabalhar, você pode usar aqui, tá? Olha que interessante, você pode ter esse recurso a mais aqui, tá? Inclusive copiar e colar funciona a mesma coisa, como se fosse um monitor maior. Esse add show desktop icon to the launcher, né, você vai adicionar aqui para mostrar a área de trabalho, tá? Ocultar ou exibir a área de trabalho. É só isso. Às vezes você está salvando um arquivo e tal e quer ver se ele está aqui e tal, você pode fazer usando isso aqui. Eu vou deixar esse ativado porque são dois recursos interessantes, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, assim, menus para janela, tá? Então, na barra de menu principal, ou eu posso colocar lá em cima no título aqui, tá? Então, veja o título da janela está mostrando aqui em cima, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele vai só mostrar aqui dentro aqui, tá? Só isso que diferencia basicamente, tá? Aqui, se eu quiser voltar aos recursos originais, eu clico aqui, ele zera tudo e volta ao original, como é por padrão no Ubuntu. Mas eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Beleza. Terminando a parte de aparência aqui, a gente tem alguns recursos adicionais que a gente precisa aprender aqui no Ubuntu, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: esse ícone aqui de atualização de programas pode diferenciar nas versões 12, nas versões 13 e na versão 14, tá? E pode aparecer aqui um pacotinho em vez de um azinho de atualização, tá? Então pode variar esse ícone aqui. Então não se preocupe, se aparecer um quadradinho lá conforme está na apostila, é da versão 12 se você instalou. Se você instalou a versão mais nova, não tem problema também. Vai aparecer esse A, mas é o mesmo recurso, mesma função, faz a mesma coisa, tá bom? Bem, vamos ver uma coisa interessante aqui. No menu em cima, a gente tem algumas funções adicionais aqui, tá? Vamos começar aqui do final para frente, tá? Nesse ícone aqui que parece uma engrenagem, você tem as funções aqui que vão controlar essa sua máquina aqui, tá? Informações sobre esse computador. Então ele vai abrir para você aqui, tá? A versão do teu Ubuntu, o teu processador,
tá? Os gráficos, o tipo do sistema, se é 32, 64 bits, e o tamanho do HD que você está usando aqui, ou da partição que o Ubuntu está instalado. Tá? Aplicativo padrão, você pode escolher, por exemplo, que para abrir para a web você não quer o Firefox, você quer o Google Chrome. Tá? Basta instalar o Google Chrome, tá? E aí mandar abrir. Aqui eu só tenho essas duas opções. Eu tenho um browser padrão e tenho o navegador web Firefox. Tá? E-mail, calendário e assim por diante. Todos esses aqui eu posso escolher um aplicativo diferente. Por exemplo, eu não quero abrir as fotos no visualizador de imagens, eu quero que abra no Firefox. Então, quando eu tiver uma imagem no diretório e clicar sobre ela duas vezes, ele vai abrir com esse aplicativo que eu selecionar aqui. Vídeo também. Tá? Se eu tivesse outro gerenciador de vídeo, e tem vários, eu poderia mandar abrir por esse específico que eu quero. Tá? Qualquer outro aplicativo aqui. Mídia removível. Se você tem um drive de CD, você pode selecionar e já pré-configurar o que você quer que ele faça quando um CD for inserido lá, ou um DVD. Se for um CD de áudio, então você quer que pergunte, ou você quer que abra o braseiro. Imagine que você vai gravar uma sequência de CDs lá e você não quer que toda vez ele fique perguntando para você o que vai fazer. Você quer que direto que ele abra já o aplicativo do braseiro. Ou se você tem o costume todo dia de chegar no trabalho, colocar um CD lá e você quer reproduzir as músicas direto. Então você já põe aqui, ele já vai reproduzir direto. Tá? DVD de vídeo também, mesma coisa. Tá? Reprodutor de música, olha. Quando tiver música, o que você quer que faça? Já que reproduz uma vez, ou perguntar, ou não fazer nada. Tá? Software. Se você for um software no CD, o que você quer que ele faça? Que execute diretamente. Entenda que é o seguinte, software, quando diz aqui, é software para Linux. Tá? Se o CD for para Windows, ele não vai funcionar. Tá? São coisas diferentes, são versões diferentes e aplicativos diferentes. Então, um CD de Windows não funciona aqui. Por mais que tenha algumas gambiarras e tal, por exemplo, você não vai fazer o Photoshop funcionar aqui. Ele tem um aplicativo próprio do Linux. Tá? A não ser que você use de tela remota, tá? Usando o terminal de software da UFSC, por exemplo. Tá? Aí você poderia executar, mas você vai executar isso lá no computador da UFSC, usando a tua tela aqui e vendo ele funcionando aqui. Tá? Outra mídia aqui. Tá? Então você pode escolher aqui, por exemplo, se você tem alguma outra mídia, um outro tipo específico de CD que você vai colocar, e você quer também uma ação padrão. Tá? Não tem problema. Aviso legal é a respeito do software Ubuntu, vamos dizer assim, do pacote. Tá? Então, uso de dados, tá? Da pesquisa online, alterações e tal. Então, estão aqui os avisos legais. Posso fechar essa janela aqui e vamos ver as outras funções aqui. Olha, ajuda do Ubuntu. Opa, isso aqui é interessante. Tá? Ele tem um guia aqui. Tá? Se não bastar o que você encontrar pela internet, ele já tem também por padrão aqui vários recursos, tá? Vários mesmo. Tá? Então você pode abrir aqui. Alguns são em inglês, outros em português e tal. Mas o interessante é que você tem uma série de funções aqui que vão te ajudar. Tá? Então tem aqui um Unity, tá? Para você já trabalhar, já saber como é que ele funciona. Pode ir e voltar pelas telas aqui. Redes, internet, e-mail, bate-papo. Tá? O que você pode usar? Compartilhamento de arquivos. Tá? Então aqui você tem uma série de já tutoriais simples para você poder executar e fazer. É só seguir os passos mesmo, tá? Bem simples, bem organizadinho, bem feito. E inclusive é a comunidade que mantém isso aqui, tá? Então você mesmo, como usuário, pode também participar e ajudar na tradução. Por exemplo, se você tem alguma coisa que percebeu que pode ser diferente ou está errado, você pode ajudar nessa tradução e no ajuste desse recurso aqui para que todo mundo veja. Tá? Então, na ajuda aqui a gente tem um pacote bem completo. Tá bom? Mais uma coisa aqui. Configurações do sistema. Tá? Esse recurso é o mesmo que se você clicar aqui nesse ícone aqui. Então ele vai abrir as configurações da tua máquina aqui.
você pode mudar isso, alterar e ver por aqui, tá? Lembra de também aqui da parte de sobre esse computador, é a mesma coisa aqui de detalhes aqui dentro. Tá? Ele vai abrir aqui. São só caminhos diferentes para a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Mais um recurso aqui. Bloquear. Isso aqui vai fazer o seguinte. Se você, por exemplo, vai sair da tua máquina e você quer bloquear a máquina para que ninguém acesse, somente se digitar a senha, então você pode dar Ctrl Alt L ou pode clicar aqui. Ele vai bloquear a máquina para que nenhum outro usuário abelhudo aí venha mexer no seu computador. Tá? Então você pode bloquear ali mesmo. Tá? Aqui eu tenho os usuários aqui, tá? Quando a setinha quer dizer que está logado. E tenho aqui seção convidado. Tá? Eu posso, por exemplo, ver uma pessoa que precisa acessar a internet. Eu não quero que ele veja o que eu estou fazendo ou eu mexendo. Eu posso clicar aqui em seção convidado. Tá? E aí ele vai executar como se fosse um outro usuário. Tá? Ele vai fazer literalmente uma outra máquina. Com as configurações do jeito que deixar lá e tal, veja que está tudo diferente, as telas estão enormes e tal, porque é o usuário aqui, o jeito do usuário. Então eu deixei, é como se fosse outra pessoa. E essa área desse usuário convidado é totalmente separado da minha área, tá? Pessoal. Então eu não preciso ter medo aí de que o cara vai mexer nas minhas coisas e tal. As configurações da tela aqui são muito grandes, a gente poderia mexer nas configurações dependendo da tua máquina aí, mas ele é uma versão paralela. Esse controle de usuários ele é muito bom, tá? Então, diferente do Windows que você poderia mexer nos arquivos do outro usuário, não, aqui não tem como não, tá? Aqui é separado mesmo, a não ser que você tenha a senha desse usuário para você entrar. Então eu vou voltar para o nosso usuário aqui padrão, tá? E vou dar um Enter. Entrei aqui no meu usuário. Deu uma falha aqui na atualização porque a minha internet está desligada, tá? Aqui, ó, veja que agora apareceu os dois usuários conectados, tá? Se eu quiser alternar entre o sessão convidada, eu clico lá de novo e voltaria para lá. Mas veja que eles estão logados, ó, tá? Esse símbolozinho aqui significa que os dois estão autenticados, eles estão ativos, tá? Então está consumindo minha memória que tem um usuário lá. Eu posso duas pessoas usar ao mesmo tempo a máquina, uma sai, outra volta e deixar os dois logados aqui. Mas cada vez que eu for para um para outro, ele vai pedir a senha desde que seja um usuário. Aqui eu vou mandar encerrar a sessão. Então essas opções são iguais para quando o usuário está logado. E aqui está mostrando qual é o que está ativo nesse momento. Mas eu quero fechar essa sessão. Então eu vou dar aqui encerrar sessão. Tá? Ele vai perguntar para mim, você tem certeza que deseja fechar todos os programas e encerrar a sessão da sua conta? Não, eu só quero bloquear, só quero botar a senha. Não, eu quero realmente encerrar a sessão. Então eu clico em encerrar a sessão. Ele vai sair e voltar na tela de autenticação. Aí eu vou precisar digitar novamente a senha para poder entrar nessa minha área de usuário aqui. Tá? Olha lá que interessante. Agora eu não tenho mais o usuário logado, porque eu encerrei a sessão dele. Se eu quisesse encerrar a minha sessão, eu poderia clicar aqui e encerrar essa sessão. Tá? Suspender, ele na verdade, aquela função que vai economizar energia, tá? Que você desliga a máquina temporariamente. Quando você voltar, apertar um Shift ou Enter, alguma coisa assim, ele vai reativar o computador e voltar naquela posição que você estava. Isso é bom para quando você precisa sair e não quer gastar energia e coloca para suspender. Na função desligar, tá? Mais óbvio impossível, tá? Você desliga o Ubuntu aqui, tá? A tua máquina mesmo, ou você pode reiniciar. Em algumas situações de atualização pode acontecer de você precisar reiniciar a máquina, tá? Tem alguma atualização importante do sistema, você pode clicar aqui para reiniciar a máquina e ele vai reiniciar. Ou se ele não pedir para você, você pode reiniciar depois indo por aqui, tá certo? Então nessa função aqui a gente olhou basicamente tudo.
Aí você me pergunta, mas eu queria ter um outro usuário para esse computador, tá? Acrescentar um usuário. Minha família tem lá, minha esposa quer usar também e ela quer botar um papel de parede diferente tudo e não quer ser o usuário convidado. Você pode vir aqui em configurações do sistema, contas do usuário, tá? E aí você vai ver que aqui tem um gerenciamento de usuário, tá? Primeira coisa a se fazer é o seguinte, você vai ter que digitar a tua senha aqui clicando em desbloquear, tá? Vou digitar minha senha de liberação para essa função, porque não é qualquer um que pode fazer, e vou liberar. Agora está desbloqueado. Tá? Então eu posso inclusive mudar minha senha de usuário, eu posso mudar minha imagem aqui de usuário, tá? Posso colocar uma foto qualquer aqui, tá? E deixar. Posso aqui acrescentar um usuário novo. Olha lá, que tipo de conta que é? Um padrão administrador. Padrão, ele não vai poder instalar programas, fazer sudo, atualizar o sistema, nada. Mas administrador sim, você vai dar essa função para ele e colocar. Mas eu posso criar uma conta padrão aqui, colocar um outro usuário, tá? Colocar aqui irmão, tá? Posso pôr o nome do usuário que o sistema vai identificar e o nome completo, irmão do Adriano, tá? E aqui embaixo eu posso colocar um nome específico para ele, por exemplo, que ele gosta de ser chamado de, sei lá, outro nome qualquer. Então eu posso alterar esse nome aí para o jeito que eu quiser. Esse aqui é o nome de usuário no sistema. Esse é o nome real dele. Tá? Então eu poderia adicionar aqui. E aí ele já está ativo aqui. Tá? Posso alterar as informações de novo, tá? Desde que esteja desbloqueado aqui. Tá? Então vou botar o nome dele aqui. Posso também alterar a foto dele aqui, sem mesmo ter sido permitido por ele. Eu posso estabelecer aqui já. Tá? E já deixar ativo aqui. Posso, tá, senha, conta desabilitada. Eu posso definir uma senha já para ele aqui. Tá? Então eu vou botar uma senha aqui, qualquer. Posso exibir a senha aqui para conferir se está certo. Ó. Tá? Então já verifico aqui. Beleza? Ele também pode gerar uma senha para você, mas já vou dizer para você, é uma senha complexa. Tá? Por questão de segurança, ele vai colocar uma senha complexa, que é o ideal mesmo, você colocar uma senha que dificulte aí qualquer pessoa tentar alterar. Estou colocando essa senha aqui só para ilustrar e que você perceber como é que é simples. Tá? Terminou aqui de fazer o que eu quero. Tá? Mandei exibir a senha, definir uma senha agora. Tudo bem. Tá? Posso deixar assim. Aqui ele está dizendo que a senha é muito curta. Tá? Por razões de segurança, ele limita também e aumenta aqui a dificuldade da senha. Então eu vou gerar uma senha aqui para ele aqui, tá? Do padrão dele, você vai ver que ele libera aqui o alterar. Tá? Mas como eu sei como burlar aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, D, F, G. Tá? E vou colocar aqui, não é boa o suficiente, tá? Então eu posso colocar um caractere especial e ele vai dificultar um pouco mais. Então conforme eu for mexendo aqui, ele vai dar aqui para mim se a possibilidade de alterar ou não. Ele pede por padrão que você aceite, tá? Desse jeito. Eu posso colocar aqui, habilitar essa conta, tá? Também, para que ele altere essa senha na hora que o usuário entrar aqui. Tá? Então aqui eu tenho os padrões. Eu posso iniciar também a sessão dele sem senha. Imagine que eu quero controlar o que meu filho está vendo e tal. Eu posso colocar um iniciar a sessão sem senha. Então mesmo que ele mude a senha qualquer coisa, ele vai iniciar e ele vai permitir que eu entre. Tá? Eu posso ter o controle sobre a conta dele. Mando alterar aqui. Tá? O idioma também. Tá? Eu posso definir um idioma diferente para aquela área do usuário ali. Esses são os idiomas que por padrão estão instalados, mas eu posso instalar outros idiomas. Tá? Na área de sistema aqui eu tenho uma função para idiomas e eu posso instalar um idioma específico. Tá? Vamos supor que você goste da interface toda em alemão, mas a tua esposa não fala alemão e quer usar tudo aqui, então você pode colocar também. Tá? Início automático da sessão, eu posso alterar aqui também, tá?
qual que é a principal, ó, se vai ser pelo Marcelo que vai entrar ou se vai ser pela minha conta aqui. Não, eu quero pela minha conta como padrão. O verdinho significa que esse usuário aqui é um administrador de sistema. Eu quero que apareça, tá, o meu nome de login na barra de menu. Tá? Olha aqui em cima, ele aparece aqui, ó. Se eu desativar, ele tira lá. Tá? Por padrão, eu deixo sem mesmo, não tem problema. Tá? Eu posso deletar essa conta também, tá? Clicando em menos aqui, ó. Então ele está pedindo aqui agora para desbloquear, porque eu fiquei um tempo trabalhando, a senha já expirou. Imagine que eu saí do computador e alguém entrou logo em seguida, então ele faz isso. Depois de um tempo ele desbloqueia e pede que você coloque a senha novamente. Então vamos colocar a senha. Tá? Vamos lá e vamos tirar desse usuário daqui. Olha lá, desejo manter os arquivos Marcelo. Se ele tiver arquivo, tudo vai tudo para o espaço mesmo, ele apaga tudo. Quero manter os arquivos dele, mas quero só deletar a conta? Não, quero deletar tudo. Paga tudo. Ok, ficou só a minha conta aqui. Então, se você criar uma conta para uma pessoa que está temporariamente usando aquela máquina e amanhã depois você não quer correr o risco, sei lá, o que ele botou na máquina, você vem aqui e faz isso. Apaga aqui o usuário, ele vai eliminar tudo. Cria uma conta para a pessoa, deixa ela usar o computador do jeito que ela quiser, um software do jeito que ela quiser e tal, e depois você deleta e exclui tudo que tiver dele. Tá aqui. Não dando a senha do administrador, maior segurança você vai ter. Tá certo? Então tá. Mais um recurso aqui, relógio, tá? E data. Então como a gente definiu lá o Florianópolis, ele está aqui, o horário, tá? A data aqui, vendo, ó, domingo, dia 2, tá? Finados, então tá aqui, ele está mostrando pra gente aqui a configuração da data e da hora, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a possibilidade de alterar de novo nossa posição. Nós levamos nosso notebook lá para o Japão e a gente quer agora alterar isso para um horário de lá. Então você pode vir aqui e usar lá. Tá? Então aqui você também tem funções do relógio. Tá? Você quer que mostre na barra de menu o relógio ou não quer que mostre. Tá? O relógio você quer que mostre o que? Weekday, vamos ver aqui, ó, dia da semana, tá? Data e mês, tá? Também o outro dia da semana, domingo, 2 de novembro. Você pode colocar aqui para facilitar. O ano também? Beleza, põe para mostrar o ano, tá? Veja que é bem interessante. A forma do horário, você quer de 12 em 12 horas ou 24 horas, tá? Então ele vai alterar aqui. Segundos, você quer que apareça segundos? Ele aparece também. Tá? No relógio, menu, você quer mostrar o calendário do mês. Você quer que inclua também os dias das semanas, tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Tá? Então ele está mostrando aqui qual é a semana no ano, tá? Pra gente. A gente sabe que é a 45ª semana. Tá? Se eu desativar, ele já não vai aparecer lá. Então vou tirar aqui e olha lá, ele não mostra. Mas eu posso colocar aqui e ativar. Tá? Tempo é determinado automaticamente pela localização. Então eu posso colocar aqui e ele vai tentar descobrir pela minha rede, tá? Pelas conexões que a minha rede faz, aonde é que eu estou. Tá? Às vezes eu estou em Florianópolis, mas eu estou fora e tal, e ele vai tentar colocar. Você quer adicionar um tempo de algum outro lugar, tá? Então você vai ter que pegar um padrão da internet, tá? UTC, que faz referência àquela determinada localização no mapa. E aí você consegue colocar as 2 horas aí de locais diferentes, tá? Não é o meu caso aqui, eu não quero usar. Tá? Mas o resto aqui eu vou deixar, tá legal com o dia da semana e o dia do mês, então acho interessante. Beleza? Então no relógio é o que nós temos para ver aqui. Também eu posso passar aqui, tá, para outro ano, ver o calendário aqui, procurar. Isso aqui não vai alterar a data, isso que é legal. Se você clicar em 21 aqui, ele não está alterando a nossa data aqui.
tá? Ele está só mostrando para você o dia que você está marcando, tá? Beleza? Ok, outra função aqui são as configurações de som, tá? Se eu clicar em mudo, ele vai ficar mudo o som, tá? Em alguns teclados você tem a função de mudo, então talvez clicando no teclado também ele já vai fazer direto, mas caso você queira o mudo, está aqui, tá? Aumentar ou diminuir o som, fácil, simples aqui, tá? E as configurações de som. As configurações de som aqui são importantes. Por exemplo, tá? Saída de som. Eu posso testar o som aqui para ver se a saída está com som para lá e para cá. Não vai sair agora porque estou usando um fone de ouvido. Tá? Entrada, eu posso selecionar por onde o som vai entrar. Veja que o meu microfone, eu estou falando, ele está detectando. E aqui eu posso mexer nas configurações do microfone também, mais volume ou menos volume. Tá? Aqui eu tenho função também para permitir acima de 100%. Eu posso pedir para ele amplificar o som caso o som esteja muito baixo. Tá? Efeitos de som. Tá? Se eu tivesse algum alerta de som para alguma função, ele está como padrão. Tá? Mas eu posso especificar alguns tipos de sons para determinadas funções. Tá? Se tiver aplicativo que use, ele vai aparecer aqui. Aqui em aplicativos, se eu tiver um aplicativo aberto, por exemplo, o Firefox com um áudio de algum site, ele vai aparecer para mim e eu posso dar mute aqui, em vez de procurar qual janela que está com aquele sonzinho irritante tocando. Eu posso vir aqui e desativar todos os sons do Firefox de uma vez só. Tá? Essa função de saída e entrada é muito importante caso você queira, por exemplo, usar um cabo HDMI no notebook e você queira que o som saia na TV. Então você virá aqui, vai colocar em saída, ele vai aparecer aqui, saída HDMI, e você vai selecionar para assistir um filme ou para assistir alguma coisa na tela da sua TV. Então você pode alterar por aqui mesmo, tá? Bem simples, clicou, funcionou, tá? Balanço também, você pode colocar mais para a direita, mais para a esquerda, tá? Então todos esses ajustes são normais. Se você tivesse uma placa com recurso de subwoofer ou algum outro recurso adicional, ele vai aparecer aqui também, tá certo? Beleza, aqui diz respeito aos teclados, tá? O perfil do teclado, tá? Então, se o teu teclado for em português e possui o C cedilha, então ele vai aparecer aqui. Ou se for em inglês, tá? Você tem que usar acento e C, você pode usar aqui. Por padrão, tá marcado aqui que o meu teclado é um português do Brasil. No mapa de caracteres, tá? Eu posso escolher algum caractere em especial, tá? E ele vai dizer para mim aqui, ó, qual é a sequência, tá vendo? Para você gerar essa tecla. Ou, tá? Se você quiser copiar, você pode clicar aqui para copiar esse texto, tá? Se tiver algum caractere especial para alguma função, algum cirílico e tal que você precise usar, você pode clicar aqui, gerar esse caractere aqui e mandar copiar para jogar na área de trabalho e salvar naquele aplicativo que você quer usar. Tá? São vários caracteres mesmo. Tá? Então, dependendo do caractere, dependendo do teu uso, tem aqui. Tá? Os detalhes do caracteres aqui, ele vai dizer, tá, as informações sobre esses caracteres. Tá? Inclusive código decimal, tá, octal, tá, dessa informação desse caractere. Bem completo mesmo. Aqui são as fontes que eu tenho que eu posso selecionar para ver os caracteres de uma fonte específica. Tá? Imagine que eu vou usar aqui a Droid, né, que é do Android mesmo. Tá? Então eu quero ver a tabela de caracteres dele. Então ele vai mostrar para mim a tabela de caracteres da fonte Droid. Tá? Aqui em árabe, por exemplo. Tá? Quero ver as fontes em árabe. Então eu posso colocar aqui. Tá? Em russo. Tá? Então vai ter as funções aqui também. Então eu posso selecionar essa letra nessa área, copiar e colar para dentro do meu editor de texto, por exemplo, tá? Ou da minha planilha, ou algum outro lugar que precise usar isso aqui. Tá? Braille, tá? Se você quiser escrever algum texto em Braille para ver, tem aqui essa função aqui, tá? Desde que você leia e saiba Braille,
Tá? Ok. Mais alguma função aqui? Disposição do teclado. Eu posso ver como é que está organizado esse meu teclado aqui. Tá? E saber onde é que está posicionada alguma tecla. Talvez tenha alguma função que não esteja visível no seu teclado real, mas que aqui você vai poder ver, dependendo do seu teclado. Essas funções de tecla abaixo aqui são a de Alt e GR, que são aquela tecla que alguns teclados possuem, que é do lado direito, tá, da barra de espaço. Então, o que fica aqui embaixo, aqui, tá, e você habilita essas funções aqui. Tá. Ele mostra para mim que o numlock está ativado. Se eu desativar ou ativar ele, ele vai aparecer Caps Lock. Se eu ativo, se eu desativo, tá? Então ele aparece ali, se eu apertar e pressionar, ele habilita aqui. Shift, tá? E dependendo do que eu apertar aqui, ó, veja que ele vai mostrar ali na tela onde é que está essa tecla para eu conferir, tá? Então eu posso pesquisar e dar uma mapeada nesse teclado para saber onde é que estão essas teclas que eu quero usar. Inclusive as teclas aqui em cima, tá? Então todas funcionam, eu posso verificar. Se eu der um ESC, ele sai. Tá, certo? Configurações de entrada de texto. Essas configurações aqui, eu posso ajustar as minhas configurações aqui que dizem respeito à maneira como o meu teclado vai reagir com algumas teclas de atalho, tá? E também com alguns recursos da máquina. Aqui, ó, ele vai abrir a disposição do teclado da mesma forma, tá? E aqui são alternar para a próxima fonte usada, tá? Alternar para a fonte anterior usada. Tá? Então, se eu clicar, eu tenho que digitar um novo comando aqui para isso. Tá? Não recomendo que você mude isso aqui. Tá? Por padrão, ele já ajusta para algum recurso adicional. Tá? Caso você queira adicionar alguma língua específica aqui, você pode clicar em mais aqui e escolher a língua, tá, para colocar. Tá? Você poderia colocar aqui um adicional, que seria um teclado específico com um layout de teclado específico. Aqui também eu posso mudar as configurações do meu teclado. Tá? Inclusive as teclas de atalho. Todas estão aqui, ó. Então eu posso conferir e até aprender alguma tecla de atalho que eu use bastante para facilitar. E posso adicionar, sim, atalhos personalizados para alguma coisa que eu desejo aqui executar com tecla de atalho. Bem simples, sem mistério, sem segredo. Tá? Fechando aqui, eu tenho aqui as informações da minha rede. Quando eu estou usando aqui uma rede wireless, ele vai aparecer um lequezinho aqui, tá, da rede wireless. Quando eu estou usando via cabo, então ele aparece essas duas setinhas aqui. Então aqui eu tenho uma conexão que eu estou ativa no momento. Tá? Eu posso mandar desconectar essa conexão e perder a conexão com a internet. Eu posso criar uma configuração VPN, que é uma espécie de conexão paralela, tá? Para entrar em outra rede paralela, tá? Que você cria uma rede virtual e se conecta a outras máquinas, ou do seu escritório, ou fora dele, ou em qualquer lugar do mundo, tá? Eu posso desabilitar toda a rede e o que tiver ligado para a rede, VPN, tudo por aqui, selecionando ou desselecionando. Quando eu clico sobre essa opção, olha, veja lá, tá? Ele abre para mim a janela dizendo que eu estou desconectado. Se eu clicar aqui e mandar habilitar a rede, ele vai conectar e habilitar a rede para mim. Tá? Eu posso ver também as informações da minha conexão. Eu preciso saber qual que é o meu IP aqui, tá? Qual que é o endereço do hardware também. Então eu tenho todas as informações aqui. E a velocidade da minha rede. Tá? O broadcast, a máscara de subrede, todas as informações do DNS. Tá? Então eu tenho essas configurações aqui que são passadas pelo meu gerenciador de DHCP, que é a máquina ou o aparelho que está me dando esses IPs ou essa rede aqui. Tá? Então ele já autoconfigura aqui. Mas eu posso personalizar também. Eu posso clicar em registrar conexões, selecionar a conexão que eu quero e mandar editar
e editar essas configurações, tá? Olha, conectar automaticamente quando estiver disponível, todos os usuários podem conectar essa rede. Ó, conectar automaticamente a VPN, os dados da minha internet, tá? Eu posso mudar aqui também, posso criar um MAC clonado. Eu posso, se eu estiver usando uma rede wireless, colocar os protocolos aqui de autenticação. As minhas configurações aqui está sendo usando automático, mas eu posso mudar conforme a necessidade da minha rede. Eu posso usar IPv6 também, ele já está pronto para essa nova tecnologia, tá? E eu posso configurar ele aqui. Aqui, se eu tivesse outras conexões, eu poderia excluir, adicionar, ó, posso criar uma nova, escolher o tipo da conexão, tá? E fazer por aqui também, ó, tá? Então, inclusive banda larga móvel, se você tiver uma 3G aí, um aparelhinho, um modem da 3G, você pode colocar, tá? Então, todas aqui. Se você colocar banda larga móvel, ele vai inclusive pedir para você escolher qual é o dispositivo e qual é a operadora aqui baseada no teu país, tá? Beleza, fechar, ok. Bem, nessa parte aqui da barra a gente já viu bastante opções nessa barra aqui, que é a barra do Ubuntu Desktop. Mas tem um segredo aqui nessa barra. Você vai perceber que toda vez que você executar um aplicativo e maximizar, ele vai ficar na parte superior aqui, tá? O Ubuntu ele usa uma técnica aqui que é um pouco parecida com o Mac, tá? Que ele usa na barra superior o que for o aplicativo que estiver executando no momento, ele habilita aqui em cima as suas funções, ó. Então essas funções que estão sendo mostradas aqui dizem respeito ao gerenciador de arquivos que está aberto aqui no momento, tá? Então veja que se eu minimizar, a barra aparece lá em cima de novo, mas se eu passar o mouse, ele habilita as funções desse aplicativo aqui, ó, tá? Se eu quiser que habilite as funções da área desktop, eu clico no desktop e veja que ele não tem mais o menu aqui. Mas se eu clicar de novo aqui, ele aparece aqui de novo, tá? Então, quando você estiver usando um aplicativo, preste atenção que se for o aplicativo ativo aqui, os menus aqui em cima dizem respeito a esse aplicativo. O que acontece às vezes é que o usuário abre duas janelas aqui, tá? E aí ele vem aqui e se confunde porque tem aplicativos abertos. Mas lembre-se que sempre o que for ativo é o que está aberto aqui, tá? Um outro recurso interessante é o seguinte: você clicando com o botão direito aqui no gerenciador de arquivos, ele pode abrir para algumas pastas já pré-programadas, ó. Então eu posso escolher, por exemplo, documentos e ele já vai abrir direto nos documentos, tá? Posso clicar e abrir imagens, então ele já abre direto em imagens, tá? A mesma coisa, por exemplo, com o Firefox, ó. Eu posso abrir uma janela privativa ou posso abrir direto o Web Firefox, tá? Outra coisa diz respeito a colocar um aplicativo aqui, tá? Eu tenho o Calc aqui, a calculadora, tá? Se eu clicar com o botão direito aqui, tá, ou executá-lo, ele vai dar para mim a informação aqui primeiro, tá, da calculadora. Se eu clicar com o botão direito, vou dar um iniciar aqui e ele vai abrir. Agora, se eu quero que ele fique aqui na barra de tarefas, eu clico com o botão direito sobre ele e clico aqui em bloquear no lançador. Quando eu fechar esse aplicativo, o ícone dele continua aqui, para facilitar a execução dele da próxima vez, tá? Então é uma maneira fácil. Se eu achar mais interessante que ele fique na parte superior, basta eu clicar, segurar e arrastar ele para cima aqui. Então ele vai ficar disponível aqui, tá certo? Bem simples. Clicar, segurar e arrastar até o lugar onde eu quero que ele fique e soltar, tá? Dessa maneira eu posso gerenciar aqui. Se eu não quero ele mais aqui, clico com o botão direito e dou desbloquear do lançador. Ele sai daqui, tá certo? Aqui tem o ícone, ó, do HTOP que estava funcionando, tá vendo? Então eu posso fechar aqui e posso tirar ele aqui. Eu quero desbloquear ele do lançador, ó. Não quero ele mais aqui. Então agora ele desbloqueou, tá? Bastante interessante. Beleza? Essa é a parte visual aí, inicial, geral da tela inicial do Ubuntu, tá?
Esse ícone embaixo aqui é a lixeira. Se eu apagar algum arquivo aqui, tá? Posso criar um novo documento vazio aqui. Se eu clicar com o botão direito e mandar excluir ou mover para a lixeira, tá? Então ele vai ficar lá na lixeira. Clicando com o botão direito, eu posso mandar esvaziar a lixeira. Ele vai perguntar para mim se eu quero apagar todos os arquivos que eu mandei para a lixeira. Esvaziar a lixeira. Tá certo? Beleza. Vendo isso, nós temos assim já uma visão geral dos recursos do Ubuntu aqui. Tá? Nós temos aqui o gerenciador de arquivos que diz respeito aos arquivos que a gente está trabalhando na nossa máquina. O Ubuntu ele separa uma pasta específica para os usuários. Você viu lá que para alterar o arquivo de outro usuário eu vou ter que pegar a senha e tudo. Então ele faz esse trabalho separado nessa pasta aqui, na Home. Tá? Se eu clicar em computador, ele vai mostrar para mim o meu computador. E aqui na pasta Home eu tenho os usuários aqui. Ó. Vejo na pasta Adriano, aí eu tenho os recursos, área de trabalho, documentos, download, imagens, tá? Vídeos, público, música, modelos, exemplos. Então toda essa área é feita exclusivamente para esse usuário aqui. Tá? Se eu tivesse mais usuários, cada um teria uma pasta. E para entrar nelas, provavelmente, se ele fosse um administrador, ele perguntaria a minha senha. Tá? Não autorizaria. Mas aqui eu tenho uma relação de pastas, que são as pastas principais, ó, na barra principal, tá? No diretório principal, que aqui são pastas mesmo, que tem as informações referentes ao meu sistema operacional. Algumas delas eu não posso mexer. Por exemplo, em bin aqui, tá? Ele tem algumas pastas, alguns arquivos de execução e são arquivos usados pelo meu sistema. Tá? Então ele não vai autorizar que eu apague aqui, tá, essas funções, a não ser que eu coloque minha senha de superusuário. Tá? No OPT, tá, ele tem os programas opcionais. Quando eu instalo um servidor web ou alguma outra coisa, algum outro aplicativo adicional, normalmente ele vem para essa pasta aqui. Ó. Veja que o VirtualBox instalou uma pastinha, que são recursos adicionais que não vêm por padrão no Ubuntu. Tá? Então ele coloca aqui. Eu posso até ver, posso até dar uma olhada. Tá? Eu posso ver aqui, mas veja que a opção salvar está desativada. Então, mesmo que eu queira alterar, tá? Eu não vou poder salvar porque essa área aqui não é permitida para mim. Ó. Então eu vou ter que fechar sem salvar porque ele não vai deixar. Então ele evita do usuário danificar esse sistema. Tá? Tudo que eu for fazer para esse usuário aqui, eu vou ter que usar a minha senha de sudo e su, que são usuários especiais com recursos e direitos especiais. Ele tem o direito de fazer tudo sobre a máquina, tá? Inclusive danificá-la. Tá? Mas no meu caso eu estou como usuário normal, então eu não posso fazer isso. Tá? Mas eu posso ver os arquivos, tá certo? As variáveis, tá? Tudo eu posso dar uma olhada, mas eu não posso mexer, a não ser que eu seja o superusuário. Essa parte eu descrevi mais detalhadamente na apostila, justamente para você poder olhar lá e fazer um comparativo com o teu sistema. Tá? Mas basicamente, somente com o superusuário a gente poderia fazer. Se eu precisasse executar esse gerenciador de arquivos sem usar ele aqui pelo ícone, como é que eu poderia usar? Eu poderia vir aqui, colocar em Nautilus, tá? Ele vai abrir para mim o meu gerenciador de arquivos. O nome desse programa que faz essa função é Nautilus. Tá? Para quem leu 7.000 Legos Submarinos, está aqui. Tá? Então você abre essa função aqui. Ou eu poderia, por exemplo, pelo terminal, usando Ctrl Alt T, tá? Digitar ele aqui como Nautilus e ele abriria o gerenciador de arquivo aqui, ó, da mesma forma. Tá? Então ele dá essa função para a gente executar de várias maneiras aí o aplicativo. Beleza? Por esse módulo
só. A gente vai ver um pouquinho mais de instalação de programas pelo terminal nos próximos módulos, mas isso já nos ajuda a entender um pouco da função e algumas alterações necessárias para o Ubuntu. Então, até breve.